Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi precisando se classificar contra o 4 de julho, porque no primeiro jogo foi muito ruim, né? E hoje a dimensão aí, o placar mostra como o primeiro jogo foi complicado. Mas hoje teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o legal de tudo ainda que ainda foi de virada. Então, vamos imaginar, esse é o vídeo de jogo da vitória do São Paulo, que atropelou o 4 de julho e teve toda aquela. Todo um monte de piadocas que aconteceram aí no meio da semana, né? Os caras estão no futuro, os caras estão não sei o que lá. Aí hoje já tinha gente contra-atacando dizendo que morreu em 8 de junho, né? Nasceu e morreu agora. De qualquer forma, o São Paulo jogou o suficiente, mas começou ali com um susto, com 30 segundos de jogo, numa bobagem ali da defesa. O Reinaldo acabou errando um passe. Com 30 segundos de jogo já estava 1-0 para o adversário. Daí o São Paulo tinha que fazer 3 gols, fez muito mais do que isso, porque tivemos, olha só, tudo que a gente antecipa aqui no pré-jogo, Gabriel, acaba acontecendo. A gente falou no pré-jogo, né? Só falta ser uma arbitragem tenebrosa. E foi, porque teve gol pra caramba. Eu acho que assim, o São Paulo fez, o gol que fez estava impedido, os outros não estavam. Foi a impressão que eu tive. Aí veio o Sandro Meira Hit no intervalo, na central do apito. E aí, normalmente é o oposto do que ele fala. A central do apito, normalmente o cara fala uma coisa e é outra. Caraca, eu tenho muito medo quando a galera que tá na televisão ali, com o replay, tudo consegue errar tanto. Com o lance parado ali no replay, você tá vendo o cara falando algo que não está acontecendo na tela. Mas o São Paulo conseguiu fazer aí um placar elástico para trazer moral. O Pablo, que estava fazendo aí seu 100º jogo pelo São Paulo, fez seu hat-trick. Eu nem sei se ele tinha outro na carreira. No São Paulo, acho que não tinha um desde 2017, se não me engano, Anotações Tricolores colocou, mas eu esqueci de guardar esse tweet, aliás, segundo Anotações Tricolores, que é um periódico que amanhã o Ale prometeu ter uma página a mais em função aí do resultado. A última vez que São Paulo tinha vencido por 9 gols, com um placar de 9 gols, foi contra o Santos em 1944. Anotações Tricolores aí, fazendo quem quiser seguir no Twitter, @JogosSPFC, e quem quiser apoiar, vale muito a pena o trabalho, você recebe um jornal diário no seu e-mail. Sim, eu ia falar diário todos os dias, ia ser uma imbecilidade, que eu vou até passar a bola para você. Gabriel, o que você achou do jogo? Primeiro, eu só quero terminar falando, como a gente tomou o gol, eu fiquei muito nervoso nesse jogo. Eu realmente tive dores de cabeça de um nível... Terminou o primeiro tempo, a gente já estava com a vantagem, que era o placar necessário, eu ainda estava muito irritado, assim, tipo, eu mordi a mão, eu pulei, não foi um jogo muito legal. Por isso, eu vou tomar uma aguinha enquanto você explica tudo o que aconteceu na partida. Mas eu vou te falar, eu sofri mais do que eu gostaria. E é curioso, né? Porque o placar foi elástico, foi um absurdo, mas eu não fiquei muito calmo, não. Não sei se é sofrer a palavra, mas que gerou um estresse. Então é isso, eu fiquei muito irritado. Mesmo quando vinha os gols, eu ainda estava assim, caraca. Porque não é que só o 4 fez o gol, e a segunda oportunidade de gol no jogo, quase com 15 minutos, foi deles um chute que não... São Paulo teria futebol para reverter até um placar de 2, mas a coisa ia, a afobação ia bater, o negócio ia pegar. Então eu realmente fiquei mais nervoso do que o normal, mais irritado, mais agitado, mais berrativo, se é que essa palavra existe, do que o normal. Eu cheguei a escrever depois do jogo que me lembrou, para ficar numa partida recente, o 6-0 contra o Trujillianos, no Morumbi. Eu até te perguntei quando eu entrei aqui na sala para a gente fazer o vídeo se você lembrava desse jogo, porque assim, foi um 6-0 numa Libertadores e tava todo mundo saindo do Morumbi extremamente animado, e era festa, era não sei o quê, e eu tava em outra rotação eu não tava mal-humorada, mas eu tava mais chato do que todo mundo. Que falou, caraca, velho, foi 6 e você foi. Tá assim, em que precisava ser 12, né? Foi, porque esse 6-0, ele ainda dependia que o São Paulo vencesse o River Plate em casa e não podia empatar, o empate e a derrota era praticamente o mesmo resultado, e aí ia precisar vencer o The Strongest ou depender de um tropeço do The Strongest contra esse mesmo Trujillianos para poder empatar na altitude, que foi o que aconteceu, para o São Paulo se classificar. Foi o dia que você pulou lá no meio de nós depois, quando teve a classificação, você saiu da sua casa e pulou no meio de mim, da Vives. Foi uma festa ali. Esse do The Strongest. Então, nesse 6-0, ficou muito clara a diferença do quanto aquele 1-1 lá na Venezuela
poderia custar para o São Paulo, aquilo poderia ter custado uma classificação, como a derrota no Pacaembu por The Strongest. E aquilo me incomodou muito. Hoje é um sentimento mais ou menos parecido com esse. Assim, o 9-1 deixa clara a diferença entre os times, que já era sabida desde o sorteio da Copa do Brasil, já era sabida na ida. O São Paulo não foi com o time reserva à toa, assim, não foi se aventurar com o time reserva, era de conhecimento geral. A gente tratou disso daqui também desde do sorteio, assim, com todo o respeito do mundo, a equipe do 4 de julho, tá? Esses jogadores foram valentes, tudo mais, fizeram o papel deles até onde dava, só que existe uma limitação natural. Mas bem valentes, e aí assim, você... é elogiável até que os caras tenham vindo para agredir. A história do cara que fez o gol, que é São Paulino, né? Comemorou o título paulista, o cara ficou tomado por uma emoção. Cara, deve ter sido muito difícil, porque. Então, assim, tudo isso compõe uma história que é muito legal, mas também compõe uma história de universos absolutamente diferentes, assim, um nível muito grande. E aí justifica a irritação com o jogo de ida, o fato de você ter perdido o jogo, não precisava perder o jogo, querendo ou não, é a história do clube que está ali, e o fato de você hoje ter colocado algumas peças importantes, algumas peças que a partir de agora você não poupa mais. A partir de agora você tem Atlético Mineiro domingo, você tem Chapecoense no meio de semana, você tem Santos no fim de semana, você tem Cuiabá depois no meio de semana, você já não tem mais exatamente, não, pô, segura a galera aí, não precisa, vai precisar. Hoje era a última semana. Então, assim, não vamos precisar repetir isso, que a gente já falou algumas vezes. É interessante só explicar, porque a partir de agora, para as pessoas que até cansaram, e eu entendo que cansaram, eu até peço desculpas por ter que repetir muito, e muita gente teve dificuldade de entender o que a gente tinha falado, e é importante falar, não é porque ninguém quer que está certo ou está errado, não é essa a questão. Tem alguns fatos que são importantes e comprometem muita coisa. Mas agora não pode, agora não vai ter rodagem, agora não pode rodar porque todos os jogos comprometem muito. O São Paulo tem objetivos muito robustos aí no Campeonato Brasileiro e adversários muito complicados, eu ando usando muito a palavra robustos, mas a verdade é essa, é um campeonato muito equilibrado e o São Paulo não pode mais rodar, nem na Libertadores vai ter margem e mesmo na Copa do Brasil, daqui para frente vai pegar adversários também mais complicados. Então, nós vamos jogar, se o São Paulo conseguir fazer a eleição de casa, se o time conseguir evoluir, e a gente já teve um começo difícil no Brasileiro, a gente vai jogar agora, quarta e domingo, praticamente até novembro. E a gente vai ter praticamente, também, falando muito praticamente, e a gente vai ter aí com o Crespo um jogo, um treino para o jogo. Um treino cheio por jogo. Vai ter ali aquele treino leve, vai ter o regenerativo, em jogos que tem viagem. É pouquíssimo tempo para o treinador trabalhar, mas a gente espera que o São Paulo consiga aí os resultados e é pouca rodagem. Então, tudo que a gente tinha para testar, a gente tinha hoje aí como esse jogo acabou servindo como um teste, mas seria interessante se tivesse vindo o placar esperado no primeiro jogo, hoje teria ido os reservas de novo, a gente hoje teria tido treino, amanhã teria sido um treino normal. Mal, podia entrar até um Facundo, podia fazer uma, sabe? Mas não é o caso. Podia entrar muita gente, podia desenvolver o jogador, mas enfim, esse ponto da questão do planejamento... Agora vai, agora é sem rodar e vamos que vamos, e vamos torcer para o São Paulo conseguir fazer o... E aí, assim, a gente não teve o Luan à disposição hoje, mas eu acho que já era uma partida em que o Luan, mesmo que tivesse à disposição, eu acho que ele não seria utilizado por todo o cenário da partida. Assim, no pré-jogo a gente chegou a ponderar, aqui a gente evita tudo é o pior da história, a gente não entra nessa, mas assim, a gente não entra nessa assim, de tudo ser, mas São Paulo não classifica hoje por qualquer motivo, e o resultado final acaba dando razão para o que a gente falou, seria a pior eliminação da história do São Paulo, mas aí sim, fechatória e tudo mais, por todo o cenário, assim, seria 50 vezes pior que a do Mirassol, 100 vezes pior que a do Defensa e Justiça, 200 vezes pior que a da Penapolense, para pegar, assim, do que provavelmente é uma ordem cronológica, não, uma ordem, enfim, algum ranking. Eu não sei se existe uma ordem disso, mas é para pegar os mais recentes, porque, de fato, de um tempo para cá, acaba tendo um resultado muito difícil desse por ano. Mas, enfim, por esse motivo, eu acho que o Luan ele já não começaria o jogo. E aí quando a gente entra num ponto de que o Luan não começaria, por quê?
porque já não tem tanta necessidade, a gente acaba vendo o São Paulo hoje que algumas coisas não dão para ser 100% consideradas para o bem e para o mal. Por exemplo, o São Paulo hoje deu espaço para o 4 de julho. Tudo bem, assim, num cenário normal não vai ter esse espaço todo, num cenário normal o Miranda não vai falhar do jeito que falhou no gol que teve, o São Paulo não vai dar o espaço que teve. Talvez só o que a gente tem que ficar atento é entender os momentos em que a gente pode usar o Nestor como esse homem à frente da zaga. São para momentos muito específicos. Eu acho que se o São Paulo for começar jogando dessa maneira, ou o Nestor ele vai precisar crescer muito no combate dele, vai precisar crescer muito na parte defensiva dele, ou o São Paulo vai ter que entender que para momentos como o segundo tempo contra o Atlético Goianiense, o São Paulo já está perdendo, tenta um negócio novo, tenta empurrar para trás, um time que já tem características de recuar um pouco mais, ou contra adversários que vão ficar o tempo inteiro se defendendo ou muito, 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 muito inferiores tecnicamente. Hoje era um caso desse. Deixa eu só dar uma desligada aqui, que está me atrapalhando um pouco aqui o jogo acontecendo. Acho que até tinha saído o gol aqui do Brasil, que eu fico dando uma olhada do lado e perco o raciocínio um pouco. Mas hoje aconteceu, hoje a gente viu novamente um Gabriel Sara muito bem vindo, fazendo a movimentação que a gente já conhece dele, duplando ali com o Reinaldo pela esquerda, fazendo essa sai da direita, consegue ir para a esquerda, leitura de jogo, participação muito forte ali pelo lado esquerdo do campo, para ajudar o Nestor a sair de trás quando era necessário, porque às vezes não tinha necessidade de São Paulo fazer saída com 2, 3 jogadores, bastava ali o Nestor, às vezes o Léo, e eu acho que o Luciano é outro jogador que a gente pode destacar, sempre dentro do cenário de entender o que foi o jogo de hoje. O Luciano jogou como... entender o parâmetro, né, do adversário. Eu só queria fazer, antes de você falar do Luciano, mas guarda aí, Luciano. Sim. O Gabriel Sara é um jogador muito problemático em relação à percepção que a torcida tem. Pelo menos, assim, para os seguidores, é óbvio que é uma amostragem pequena ali no Twitter, porque eu fiz o jogo no Twitter ali, trocando ideia com as pessoas, eu percebi muita animosidade com o Gabriel Sara. Muita gente falando, não presta, morto, tinha que vender e não sei o que lá. Por que o futebol do Gabriel Sara é tão invisível para tantos? Tá? Tinha bastante reclamação até o momento em que ele faz aquele gol de cabeça. Daí a galera que estava reclamando mais falou, poxa, olha, queimei minha língua e tal. E eu falei, pô, o cara estava jogando bem. E eu cheguei a ensaiar, responder algumas pessoas, pô, não é assim, né? Quando que esse cara jogou? Perguntaram. E eu pensei, a temporada inteira passada, né? Eu pensei, conquistamos um título agora e nada disso parece valer para o Gabriel Sara, especificamente para o Gabriel Sara. Tem alguns outros jogadores também que não tem. Mas por quê? Aí depois a gente volta para o Luciano. Haters. Esse é o resumo. Haters, rede social, o cara é o melhor do mundo, ele é o pior do mundo. Daqui a pouco a gente vai entrar para falar um pouco do Rigoni, já entra nisso também. Já a gente pode falar do Benítez também. É sempre o extremo. São Paulo não tem um jogador que é médio para algumas pessoas, não tem um jogador ok. Ou é um limbo, e ali se encontram Pablo, Igor Vinícius, Gabriel Sara, são esses jogadores, ou é um patamar de, olha, fantásticos, esses sim, honram a camisa, excelentes, não sei o quê, não tem ninguém no meio disso. E aí é um problema, porque geralmente quando o time perde, você adiciona mais jogadores para a parte de baixo, e quando a fase está positiva, você joga alguns jogadores para um patamar que eles não têm. É que assim, por exemplo, o Miranda falha no gol, que ok, é um zagueiro, vai falhar uma vez ou outra. Você não vai ver um mundo que é na cabeça. Se é um Sara que falha no mesmo jogo, também vai acontecer um outro jogo. É um peso muito diferente. Ele falha no gol, ele falha no suposto pênalti, assim, não foi uma partida boa do Miranda, mas ok, assim, até porque é um jogo em que, em determinado momento... É isso, em determinado momento virou lá e cá, o São Paulo, uma marcação bem pouca ali no meio de campo, somente no segundo tempo, em que o jogo já estava totalmente decidido, e aí vira outra partida completamente, o próprio 4 de julho fica entregue, já não compete mais, aí ficam ainda mais escancarados as limitações defensivas, o gol contra é um negócio que, não vou falar que dá pena, porque eu não fiquei com pena, mas assim, o goleiro tá perdido no lance, o zagueiro, sei lá o que tentou fazer o lateral. Mas vamos voltar que você estava falando do Luciano, porque o Luciano não está aqui dentro do parâmetro. Mesmo dentro do parâmetro, porque assim, a gente viu uma boa movimentação do Luciano hoje. O Luciano muitas vezes veio desarmar dentro da área do São Paulo,
é bom que se registre isso também. Veio buscar jogo, veio construir na intermediária defensiva, veio buscar bola no meio de campo, e veio fazer a função... Estava numa posição diferente, que e veio é importante fazer para o torcedor, né? Estava jogando mais que quadro, mais como meia do que como... A função que ele tem feito mais com o Crespo, que é um pouquinho mais distante, principalmente no primeiro tempo, em que a gente tinha um Éder junto com o Luciano, e aconteceu mais ou menos aquilo que a gente imaginava, Pablo como referência, Luciano vindo de trás e vindo buscar um pouco mais o jogo, e o Éder caindo pelos lados, exatamente como era imaginado, né? Éder cai quase sempre pelos lados do campo, como foi no jogo de ida, especialmente no segundo tempo, no jogo de ida contra o 4 de julho. O Éder não foi bem, saiu, e quando ele sai, para a entrada do Igor Vinícius, o Rigoni passa a ocupar essa função um pouco mais central e libera o Luciano para ir para próximo do Pablo, ir para dentro da área, concluir muito mais. Então a gente vê o Pablo muito mais a gente vê o Luciano muito mais próximo do Pablo, muito mais presente na área. Então, assim, eu acho que de uma maneira geral, o São Paulo, apesar de ter tomado um susto com 30 segundos de jogo, e depois daquela finalização que você cita, era um jogo em que, se você não desesperasse, como aí, para fazer uma única ressalva, como o Gabriel Sara desespera no primeiro lance depois do gol do 4 de julho, cai uma bola ali dentro da área, ele pega, gira, chuta girando ali, calma, não tinha necessidade nenhuma de chutar aquela bola, calma, porque se você entrar nessa afobação, vai ficar complicado, e aí você vai dar razão, o 4 de julho vai crescer, os 5 minutos ali depois do gol do 4 de julho, eles estavam grandão no jogo, eles estavam, vamos pra cima, não sei o que. E um moral, né? Aí depois você toma o 3-1, eles já voltam pro segundo tempo com uma outra vontade, então, outra vontade não, mas com outra realidade. Ainda que o último lance do primeiro tempo, a gente comentou no intervalo, então. Uma cobrança de falta que a bola bate na trave. Olha, o Volpe tava na bola, mas pombas... O São Paulo depois, o São Paulo quando toma o gol, o São Paulo tem ali uma óbvia urgência de tentar buscar o resultado, porque ali, assim, querendo ou não, você precisava fazer 3 gols. Por mais que fosse esperado, como a gente viu no primeiro tempo e comentou no vídeo de jogo de ida, o 4 de julho cai fisicamente ali do meio pro fim do segundo tempo, o São Paulo não vai ficar esperando eles caírem para ir buscar os 3 gols, não faz nem sentido isso. Então o São Paulo tinha ali uma urgência, o São Paulo aumentou um pouco a intensidade, o Léo já aparecia um pouco mais na frente, o Luciano vinha receber, já soltava logo, e depois que o São Paulo pelo menos faz o terceiro gol, quando atinge o resultado mínimo para passar, ainda tendo todo o tempo de jogo e conseguiu colocar as coisas mais ou menos em ordem, o São Paulo mesmo dá uma diminuída, o São Paulo passa a administrar um pouco mais, as jogadas passam a ser construídas de uma maneira um pouco mais pausada, não tinha mais a urgência, a correria, e aí com mais calma e sem a pressão de você precisa porque precisa fazer os gols por motivos óbvios, aí começa a aparecer naturalmente a qualidade do time, a diferença técnica, a diferença física. Ainda acertou mais um chute pro Volpe fazer uma boa defesa. Sim, mas assim, esse chute que o Volpe faz a defesa já era um momento do jogo em que já estava o Laicá, já estava o São Paulo com o Nestor quase que mais construindo do que qualquer coisa, e o São Paulo ficava só com os 3 zagueiros lá atrás, os jogadores do 4 de julho, muitos deles já não voltavam mais para marcar, aí o São Paulo pegava a bola, era uma chance de gol, o 4 de julho pegava a bola, era uma correria no ataque, então isso enquanto eles ainda tinham um pouco de fôlego, depois ficou o jogo praticamente numa metade do campo só, mas se a gente pega eu ia falar de alguém agora, que eu esqueci. Então, enfim, se a gente pega alguma coisa que daqui a pouco eu lembro e a gente volta. Enquanto você vai lembrando, eu ia fazer um recorte que você... Era um cara que você queria falar e você jogou para frente, mas eu guardei aqui, o Rigoni. O Rigoni que fez um belíssimo cruzamento e aí já virou... Já lembrei. Já lembrou quem era? Não, eu lembrei. Se a gente pega justamente... justamente o gol da assistência do Rigoni. Se a gente pega o gol do Sara, que é o terceiro, a gente tem ali a diferença física, que assim, o Sara não é nenhum monstro, não é bodybuilder, não é o Kleber Bambam, não é monstrão. Você pega o cruzamento, o Sara chega de frente, e por mais que ele venha embalado, ele chega atropelando o jogador do 4 de julho ali, assim, legal, não foi... Pelo amor de Deus. Não foi falta, é só uma. Mas o Sara subindo de cabeça, assim, é um outro porte físico, é um físico de um jogador profissional. Se eu trombo com o Sara, eu vou ficar esmirilhado no chão.
porque não tem comparação. Então, assim, isso tudo é uma diferença muito grande. E a gente cita no pré-jogo, a gente cita no vídeo de jogo, o gol do São Paulo contra o 4 de julho na ida, gol do Éder, o primeiro. O Éder sai 3 dias atrás do zagueiro e ele chega na frente. Era uma diferença muito grande em termos físicos, em termos era tudo muito grande. Cara, mas você já jogou society com um cara profissional? Você já teve joguei campo com aquele William, que era do Santos, o atacante. É outro nível. Cara, eu joguei society com o Regis Pitbull, eu joguei com o Galeano, eu joguei com o Vampeta, eu joguei com uma galera, com o Edu Gaspar, joguei com uma galera. É uma diferença brutal. Tudo bem, eu tô no gol, mas é brutal. A gente jogava 2, 3 vezes, os caras treinam. Você vê aquele cara, você fala assim, pô, esse Regis Pitbull aí, vendo no campo, o cara é mal grossão, você vai ver o cara jogando com a gente, você vai ver o movimento da perna, tudo. Pô, o cara joguei com o Aloysio Chulapa no Morumbi, a diferença era assustadora, era bizarríssima, né? E o cara é craque. Aí você tá falando de campeão mundial, aí você já tá numa outra categoria. É bizarríssimo, não tem como. Mas o Rigoni faz um belo cruzamento e aí caiu um pouco nas graças das pessoas, ainda que tenha tido uma outra coisa aqui que me preocupa se ele for ocupar ali a ala, né? Que é a recomposição dele. Espero também que não. Foi um jogo atípico e tal, porque ele não tem características, ele não era um cara que estava preocupado em, vou correr aqui atrás para... Inclusive, curiosamente, porque quando ele entrou na primeira partida que ele fez, né, a partida passada contra o Atlético Goianiense, eu ainda falei, parece um cara brigador, né? No sentido de não tem bola perdida, de disputar. Isso foi, ele entrou... E eu falei, com menos de 15 minutos dele em campo, a galera falou, E hoje eu não sei se ele estava um pouco numa função que não é tão a dele, porém, o cruzamento, a proposta, a vontade estava ali. O cara parece bastante habilidoso. Parece que São Paulo acertou muito nesse jogador. Foi um jogador que me chamou a atenção. E a questão do Pablo e do Luciano, que a gente falava da temporada passada, é curioso como, e de novo, considerando o adversário, que é bem mais frágil, mas como tem um entendimento, né? Um serve o outro serve um de volta, sabe assim? Eles se encontram, tem ali uma sinergia. Isso mesmo, o Pablo, ainda não sendo o jogador que São Paulo contratou, está muito longe de ser, mas vale o destaque aí de um cara que faz um hat-trick no 100º jogo dele com a camisa do clube. Um dos gols que lembrou muitos o gol do França. O gol do França foi um pouco mais difícil do que o gol que o Pablo fez, tá? O gol do França, o giro foi bem mais complexo. Porque o França estava enfrentando um rival numa final de campeonato estadual. Não era com todo o respeito. Eu vi muita gente falando assim, se fosse temporada passada, São Paulo não virava tal, daí o aspirante SPFC colocou lá o resultado contra o Flamengo, 4-1, né? Aí eu falei, que não era a Série B, né? Mas assim, a gente entende muito isso. Faz parte da ligação do torcedor e da alegria do torcedor e de pensar que agora as coisas são diferentes, e eu realmente espero que sejam mesmo. Mas, de novo, não é parâmetro ainda. Tá? A gente pode se empolgar porque é um placar elástico, que bom, que a classificação veio, e a Copa do Brasil é um grande sonho de todo mundo, eu imagino, pelo menos todo mundo que sofreu naquela final contra o Cruzeiro, eu, por exemplo, quero muito tirar essa mágoa aí e vencer a Copa do Brasil, precisava passar por isso. Mas o Gabriel Sara faz esse gol. A gente tem a cobrança do Reinaldo, que tinha falhado o primeiro gol, magistral para o gol de empate, também ali que... Né, Reinaldo foram duas assistências. 2 cruzamentos, duas e 2 escanteios bem batidos. Não é assim, os escanteios foram bem batidos, a bola faz curva certa, não é aqueles escanteios que a gente comentou contra o Atlético Goianiense, que teve tipo 300 mil muito mal batidos. Então, assim, tem alguma evolução no São Paulo. Quem que você acha que foi o maior destaque do São Paulo, considerando Gabriel Sara. Todas essas? Gabriel Sara. Gabriel Sara, e eu queria só fazer um destaque do Rigoni, porque assim, eu concordo com tudo que você falou, a gente ressaltou a facilidade até bizarra que ele tem para bater com as duas pernas, é impressionante. Eu não lembro de um jogador assim, eu não vou falar que não tem uma efetividade ou qualquer coisa, mas com a facilidade, com o jogador que você olha para ele e você não identifica com que perna que ele joga, porque é impressionante como sai. O Hernanes bate com as duas pernas, mas você percebe mais fácil qual é. Sim. Até na transmissão o cara erra, né? Ele fala que ele é destro, daí ele fala, não, ele prefere a perna esquerda, mas ele é ambidestro. Na transmissão. Porque a facilidade que ele tem, se ele cai para um lado, se ele cai para o outro, para ele é nenhuma, como se fala na Bahia. Tanto faz. É muito simples.
todo um lado, todo o outro. É realmente impressionante. Eu falei, ele parece um cara muito brigador, muito voluntarioso e não tá entrosado nada, né? Chegou agora. Tipo, é o segundo jogo dele. Exato. Mas assim como eu não vou definir o cara por minutos contra o Atlético Goianiense ou uma E o partida de jogo de hoje, hoje? eu também não vou defini-lo por um lance, mas uma coisa me incomodou. Principalmente porque hoje era um jogo em que as coisas eram mais fáceis de acontecer e vai ter jogo em que as coisas vão estar bem difíceis. Isso é só para ter como registro, isso não é uma reclamação, isso não é. Quer dizer, é uma reclamação, mas não é uma condenação nem nada. É assim, O jogo estava 1-0 ainda, 1-1, e era um momento do jogo em que imagino que você estava estressado, como você comentou, e muito, dadas as circunstâncias, acho que estava todo mundo minimamente. Não era. Não precisa você estar com medo, nem nada, mas com algum estresse vendo o que estava acontecendo. E o Quadro Júlio ele ameaça puxar um contra-ataque em que o jogador sai em velocidade pelo meio e chega uma hora que ele já não pode mais sair correndo no máximo do pique dele. Então ele diminui a velocidade, ele está meio sozinho, ele está indo para cima da linha de defesa e o Rigoni vem atrás dele. E o Rigoni desacelera junto com o cara e não dá o combate. E ele começa a praticamente escoltar o cara. E ele não dá combate, ele não chega perto do cara. E o 3 de julho vindo. E o cara chegando perto da área, indo para cima da linha de defesa, e ele atrás do cara. Você falou 3 de julho, você notou isso? Você falou 3 de julho. Eu falei 3 de julho? É porque eu tô com. Não, é porque eu tô com 3 zagueiros na cabeça. Mas ele indo para cima dos 3 zagueiros, já sem velocidade, e ele trotando atrás, passeando atrás do cara. Aquilo me deixou tão irritado, cara. Porque, assim, tem nome para isso que a gente fala, né? Que é correr para não chegar. O Miguel. O Cueva fazia muito isso. Aliás, o Cueva fez hoje na eliminatória, mas fazia muito isso. Corria para não chegar. Assim, mas foi um lance, de novo. Exato. Eu espero que seja um lance, um negócio. Ele viu que estava cercado, não vou dar. Assim, cara, dá o bote. Você estava completamente com chance. Se você apertasse o passo, em vez de só ficar trotando, você mesmo roubava a bola do cara. Você chegava ali por trás, dava um toquinho na bola, o São Paulo saia jogando. Assim, de novo, hoje não foi um jogo que precisou nem nada. Mais para frente, talvez precise. Então, assim, não sei se ele não se sente confortável, ou melhor, que ele não se sente confortável fazendo recomposição, isso é característica do jogador, mas assim, você entender que você tem que dar o bote é outra coisa. No jogo contra o Atlético Goianiense, ele entra aberto, depois ele troca de lado, vai lá para a direita, só que ele tem o Igor Vinícius na ala. Não era obrigação dele estar ali voltando, o combate dele era outra coisa. E por que eu cito esse tipo de coisa? Porque se ele ganha uma titularidade do São Paulo, por exemplo, ou em algum momento o titular não joga, ele vai precisar jogar, o time do Crespo combate. O time do Crespo, quando está bem fisicamente e precisa estar bem fisicamente, exige pressão na saída de bola. Não adianta você chegar lá e estar passeando lá com o cara, que você vai desmontar um sistema de marcação inteiro e isso vai estourar lá atrás. Depois não adianta reclamar com o zagueiro. Sim. Então, assim, é um negócio só para a gente ter como. Mas, assim, a impressão que eu tive, de novo, imagina que nós vamos avaliar o jogador pelo pouquíssimo tempo que teve por essa amostragem. Mas no jogo contra o Atlético Goianiense, eu tive exatamente a impressão que ele cairia como uma luva no esquema do Crespo, justamente por ele dar combate no ataque, cercar e se esforçar e roubar uma bola. Foi praticamente a primeira. São lances pontuais, eu sei. Foi um lance ali na ponta esquerda, eu lembro. Que a bola vem, ele vem por trás, dá o bote, o cara não está esperando. Sim. E, aliás, são lances pontuais. Espero que ele seja o jogador desse lance, não o jogador do lance que não correu para não. E o cruzamento dele, belíssimo. O cruzamento dele, belíssimo. Os cruzamentos do Reinaldo também, nos 2 escanteios. O Pablo no giro. No giro foi legal. Foi legal, porque ele tinha passado da bola, não tinha muito o que ele fazer ali. Por coerência, assim, por uma questão de coerência, porque realmente é o que eu penso, assim, que legal pro Pablo, até porque, assim, se a gente lembrar o que a gente vem falando há algum tempo, do Rojas como segundo atacante, ou o Galeano como segundo atacante, o quanto isso não funcionou até agora, domingo São Paulo tem um jogo extremamente complicado. De repente o Pablo jogue e tomara que ele tenha ganhado confiança, se o Pablo for jogar, pro Luciano poder fazer a função do Luciano, a função que o Luciano melhor se encaixa, que passa muito longe de ser o que o Rojas consegue entregar nessa função. Então, a gente até chegou a falar no vídeo do jogo do Atlético Goianiense, eu prefiro um Pablo e Luciano do que um Luciano e Rojas nessa função. Pelo menos até agora a gente não conseguiu achar uma estrutura que o Rojas ainda tão bem nessa função. Aliás, me preocupa isso, era o próximo que eu ia falar agora. O Rojas entra. E o Rojas, 2 jogadores que eu acho que ainda não jogaram muita bola nesses últimos tempos,
Um deles é o Rojas, mas o Rojas também, como a gente falou, se recuperou agora de uma grave lesão, tá enfrentando os seus primeiros desafios, é normal. Mas um jogador que eu acho que está muito abaixo do que vinha jogando na temporada passada, apesar da gente ter elogiado os 2 cruzamentos que fez nos escanteios, é o Reinaldo. O Reinaldo me parece uma rotação abaixo do que vinha. Na temporada passada a gente reclamava da recomposição dele, que era um problema sim, mas na questão das assistências, no que ele estava entregando na frente, era muito. E no comecinho do Crespo, parecia que o Crespo, fortalecendo ali a defesa, ia dar mais vazão para esse Reinaldo. Mas não foi o que a gente viu um Reinaldo que ainda não, com a bola não rolando, entrou. Ele segue abaixo. Mas só para complementar do Pablo, porque assim, o Reinaldo ainda segue um pouco abaixo, não são 2 assistências de bola parada que mudam o desempenho dele, ele fez boas associações com o Sara, mas muito mais, pelo menos nesse jogo, né, muito mais pro brilho do Sara, porque o Reinaldo era quem acionava o Sara, porque o Sara fazia movimentação, muitas vezes não era acompanhado, aí o Sara chegava com toda a liberdade do mundo, podia escolher o cruzamento, chegou a dar um cruzamento que o Pablo complementa, o goleiro faz a defesa já no fim do primeiro tempo, então o Reinaldo acabava sendo marcado e sobrava um jogador. Então hoje também teve um pouco disso, um pouco de algumas decisões erradas, quando ele dava o drible, aí ele não sabia direito o que fazer, aí vinha um cruzamento para qualquer um, ou saía um passe torto, ou era bloqueado, enfim. Mas só para complementar do Paulo, assim, que bom, fez 3 gols, talvez jogue domingo, que vai ser um jogo dificílimo, mas com todo respeito, mas não dá, assim, 3 gols, porque daqui a pouco a gente entra naquela questão da estatística pura, aí daqui a pouco é o Pablo artilheiro, hein, olha só o Pablo artilheiro do mata-mata, assim, mas qual que é o mata-mata que ele fez o 4 de julho? De novo, com todo o respeito do mundo ao 4 de julho, mas se você joga os números a torto, assim, aleatoriamente, aí fica parecendo um comparativo meio irreal, entendeu? Senão daqui a pouco a gente está comparando ele pegando os gols dele do Amoroso, por exemplo. O Amoroso fez ali 2 gols contra o River Plate, 1 gol contra o Atlético Paranaense, 2 contra o Al Ittihad, daqui a pouco o Pablo tá encostando aí em mata-mata, já até passou, na verdade, o Pablo tem gol contra o Lanús, fez 3 hoje contra o 4 de julho, acho que fez gol, ele fez contra o Mirassol, acho que ele fez não lembro, acho que fez esse ano também, então assim, o Pablo tem mais gol em mata-mata do que o Amoroso. Então, assim, a estatística jogada pela jogada, ela não faz o menor sentido, entendeu? Você então, falou Amoroso, meu sorriso já até abriu. Você fala Amoroso, Amoroso me deixa feliz. Eu peguei ele aleatoriamente, eu tenho até errado nas contas aqui, isso é só um exemplo, tá? Mas é só assim, com todo respeito ao 4 de julho, ao Pablo, tudo mais, fico feliz que o Pablo tenha feito os gols, mas não dá, entendeu? E a gente está defendendo, assim, a ideia dele jogar para melhorar o Luciano e o Luciano poder jogar mais naquela posição. Sim. Que ele se consagrou na temporada passada, do que efetivamente para a gente achar que o Pablo vai jogar o que ele jogava quando foi contratado. Porque ninguém é uma questão coletiva, Pablo, não individual. O Pablo, quando foi contratado, ele foi contratado como jogador individual para resolver lá na frente. Ainda que ele não fosse um grande goleador, era um cara que tinha condições de entregar muito, e entregou muito. Mas é claro que agora a gente não vai lembrar. Ele entregou muito até aquela segunda contusão. Ele teve a primeira contusão grave, voltou contra o Palmeiras, fez gol e se machucou de novo. Dali para diante, o Pablo nunca mais jogou no mesmo nível. E muita gente o tomou como um jogador ruim. Eu não sei se a lesão teve algum fator nisso, se ele vai voltar um dia a jogar perto do que aquilo, ou se não, enfim, se a gente deu muito azar. Mas o Pablo é um jogador que hoje tem condições de fazer o Luciano render mais e deixar o Luciano jogar numa posição que se sente mais à vontade. E ele se associa bem ao Luciano. Os dois têm essa coisa de jogar bem juntos. Eles conseguem encontrar caminhos ali, né? Tanto que o gol que o Luciano faz, o Pablo não foi nada fominha. Um cara que já tinha feito 3 gols, né? Só rola, né? O gol contra foi trágico. Qual foi o gol que você achou mais bonito? Agora, assim... Porque foi tanto gol que eu não sei se vou lembrar de todo mundo que fez gol. Sei, que o Pablo tenha feito 3. Buscar aqui o primeiro escanteio, o segundo foi o impedido lá, o que o Pablo só empurrou para dentro, foi a boa infiltração do Luciano. O terceiro é do Sara, de cabeça, com o cruzamento do Eu nem vou contar os gols que estavam legal que não foram, tá? Não, a gente pode contar só os que valeram mesmo. Aí o quarto eu já não lembro mais qual que foi. O quarto foi algum, não vou lembrar. X. Talvez não tenha sido mais bonito. Eu lembro que o do Bruno Alves foi o 6º, se eu não estou enganado.
Acho que foi algum do Pablo também, esse quarto ou quinto gol. Sei lá. Eu ia falar do giro do Pablo eu ia falar do giro do Pablo ser. porque acho que foi esse o quarto. O quarto foi o giro do Pablo, acho. Foi esse aí. E tem o hat-trick do Pablo foi a bola mais chorada para entrar, né? Chuta a bola para tratar e volta, vai, não vai, entra. Acho que esse do Pablo é mais bonito. Ele tem uma dificuldade maior, mas o jogo foi muito legal. E teve uma jogada construída ali, teve ultrapassagem, teve tudo. Vota aí. Importantíssima essa votação aqui. Gastamos um minuto. Aqui foi fundamental essa votação. É questão só da diversão mesmo. Porque, assim, teve muito gol. Quando chegou o 7-1, eu vou fazer um comentário que eu fiz no Twitter que, cara, quando teve o 7-1, eu olhei no placar 7-1, São Paulo, e assim, a diferença... Por que você ficou paralisado? Você não caiu, né? Acho que o Gabriel caiu. Acho que caiu. Vamos ver. Eu vou tirar ele e vou esperar ele sair dessa pose que ele tá. Mas aí eu vou falar só uma coisa. Quando o jogo estava 7-1, né? Eu não tive como não lembrar da partida do Brasil na Copa do Mundo. Não teve como. Eu tentei fugir dessa comparação, mas como aquilo deixou evidente a diferença que foi aquela partida, né, a diferença que estava a Alemanha e o Brasil, como as coisas não deram certo. Agora o Gabriel sumiu de vez, porque eu fico vendo ele aqui no background, agora ele sumiu de vez. Bom, o resultado foi ainda mais dilatado, mas assim, preocupa muito que o São Paulo não tenha feito o resultado em casa, porque eu não teria passado tanto nervoso, ninguém teria passado tanto nervoso. E vi muita gente falando, pô, agora foi pro brejo. Não foi. Estava muito tranquilo. O time de São Paulo conseguiu mostrar muita coisa. Gosto muito, continuo empolgado com o trabalho do Crespo, mas a preocupação que eu tenho, que a gente tem aqui no canal, é daqui para diante. Agora a gente vai ter muitos desafios, a gente vai ter jogos muito complicados, e o São Paulo vai precisar que esses jogadores estejam assim, também com a confiança alta. Vocês veem que confiança faz muita diferença. O 4 de julho estava jogando com muita confiança para arriscar de fora. Quando você está com confiança, se arrisca. Quando o artilheiro está fazendo gol, ele se arrisca mais. Então a gente tem uma outra forma de jogar. E eu acho que o Gabriel já não volta mais. Deu um problema aqui na live. O Gabriel provavelmente não volta, dá um erro no link. E eu não tenho como gerar outro. Eu vou até tentar, mas eu acho que eu vou acabar terminando o vídeo sozinho. Eu vou tentar mandar outro aqui para ele. Eu não sei nem se ele está vendo. Não tem como ver. Você está dando erro no link. Foi a coisa mais cretina que eu falei agora. Mas é isso. O São Paulo conseguiu o resultado, conseguiu uma goleada. É muito legal, assim, agora eu vou me aproximar mais da câmera, porque eu tento manter, assim, uma simetria com o Gabriel ali. O São Paulo conseguiu o resultado. E agora a Vives entrou aqui. Não, o Gabriel entrou, mas com o avatar da Vives. Tá o áudio aí. Né? Você me ouve? Tá um pouco legal, cara. Bacana. Eu te escuto, mas é muito louco. Só deu certo. Deu certo. Mas, caraca, esse foi o momento mais legal, porque tipo, apareceu a cara da Vives e eu pensei que a Vives ia mandar, tipo, agora deixa eu voltar para a simetria aqui. Eu achei que a Vives ia voltar. Ninguém comentou da gente deixar assim, né? A tela. Alguns comentaram. Comentaram bem. Beleza. Se eu respondi os comentários da galera, então tá. Então vamos manter assim. Mas eu tava falando com a Gabriel e aí eu fiquei todo enrolado. Fico feliz, porque se você tivesse ficado mudo, eu lembrei. Era um problema, né? Fico aqui, né? Só esperando. Eu me lembrei muito do 7-1 do Brasil com a Alemanha, da Alemanha com o Brasil, aqui em casa. Quando deu 7-1, que eu falei assim, cara, olha a discrepância do São Paulo pro 4 de julho, que tudo que a gente falou aqui. E aí eu senti, pela primeira vez, eu acho que eu consegui entender o que foi aquele 7-1 na questão assim da disparidade do que foi aquele placar, sabe? Que tá resumido na fala do Galvão Bueno, virou o passeio, né? Hoje nem virou passeio. Olha só, o 4 de julho conseguiu fazer mais até do que o Brasil fez naquele jogo. Não foi tão passeio assim. O placar foi maior para a gente imaginar o que foi a dimensão daquela partida. Que coisa maluca. Mas foi só uma lembrança aleatória. Mas é isso, né? Acho que a gente conseguiu momentos bizarros. Exagerou um pouco na comparação, porque acho que também não chega tanto também. Não, aquele jogo Brasil e caraca, cara, o Brasil parecia um time de... Não chega tanto, porque ali era uma questão de todo mundo largou, ali não tinha tática nenhuma, ali é outra coisa. Então, aí virou bagunça. Aqui nós estamos falando de um time semi-amador com um time profissional. Ali era um time que tinha treinamento,
desculpa, um time semiprofissional com um time profissional. Ali era um time que tinha tática contra o outro. Tecnicamente existia, só que era bagunça, era vamos lá. Vambora. Vou botar a camisa, só quero dar alegria pro povo. Essa parada aí. Foi isso. Entendeu? Não tinha como não lembrar disso, cara. Eu lembrei. Enfim, foi-se. Já passou. É isso. Podemos encerrar? Eu vou só deixar o registro aqui, porque 40 minutos falar desse jogo é o fim do mundo também, viu? Mas tá bom. Beleza. Espero que alguém tenha acompanhado a gente até aqui e tenha gostado, porque olha, haja assunto. Mas acho que a gente conseguiu pelo menos falar do que precisava ser falado. E a gente volta quando agora? Porque esse jogo está sendo na terça, o próximo jogo é no domingo, né? Então a gente deve ter uma live aí algum dia. Sexta-feira. Faz uma live? Sexta-feira. Então vamos fazer uma live na sexta. Fica marcado uma live na sexta para quem chegou até aqui. Heroicamente, a gente pede live. Não, a live é para todo mundo, para quem chegou até aqui ou não. Ah, puxa. Não é só para quem não vai ter uma senha, para quem chegou até aqui não. Live. E like no vídeo, compartilhamento, muita alegria. O São Paulo passou e vamos ter aí um pouco de sossego para enfrentar o Atlético Mineiro e quem sabe um pouco de moral aí e mais experimentalismos. Vamos ver o que a gente vai esperar de São Paulo nessa temporada. Estamos vivos na Copa do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Paulo.